18, a comunidade cristã. Referência bíblica. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão resisti-la. Mateus, capítulo 16, e o verso de número 18. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios, capítulo 3, e o versículo 10. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Verdade em ação. Todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus devem unir-se em torno dele e compor uma comunidade que viva os preceitos da fé e demonstre a justiça do reino de Deus. Na sociedade humana, nós costumamos identificar os nichos que envolvem ali afinidades culturais, gostos musicais ou perfis de características pessoais que se assemelham, como o conceito de tribo urbana. Esse conceito, que foi definido pelo francês Michel Maffesoli, é um conceito que, se nós observarmos dentro do texto bíblico, ele existe há muito tempo, porque a Igreja de Jesus Cristo foi, sem dúvida nenhuma, a primeira tribo urbana que existiu. Dentro do propósito de Deus, a Igreja de Jesus é uma comunidade de discípulos que, por partilharem a mesma fé, os mesmos valores e a esperança comum na graça do Senhor Jesus Cristo e por absorverem como verdade absoluta os seus ensinamentos e aquilo que foi registrado na Bíblia Sagrada, a igreja constitui-se, então, um movimento de contracultura, onde essas pessoas, irmanadas pela revelação que receberam, passam a partilhar os mesmos princípios, os mesmos valores, as mesmas causas pelas quais lutar, e dessa forma elas conseguem demonstrar ao mundo qual é a vontade de Deus e qual é o seu plano eterno para poder levar o Evangelho a toda criatura. A Igreja de Jesus Cristo, ela é o assunto importantíssimo dentro da revelação do Novo Testamento. E nessa lição, meu objetivo é poder transmitir para vocês, primeiramente, aquilo que a Igreja não é e aquilo que não foi planejado por Deus para que a Igreja se tornasse. No segundo momento, passando rapidamente por alguns textos bíblicos, nós vamos apresentar a você qual é o plano de Deus para a Igreja, qual é o significado de ser igreja, a distinção de igreja local e da igreja universal, corpo de Cristo na face da terra, e por fim apresentaremos quais são os emblemas que legitimam que uma comunidade cristã local é uma igreja segundo o modelo do Novo Testamento. Uma boa parte dos assuntos que envolvem a eclesiologia vão ser estudados posteriormente no curso de membresia, mas nesse momento atual, pegando o gancho do que foi ensinado na lição passada a respeito de Cristo ser o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós vamos agora apresentar qual foi o resultado da morte do Senhor Jesus Cristo, que nada mais é do que a constituição da igreja na ocasião do Pentecoste, quando o Espírito Santo prometido foi derramado com poder na vida dos discípulos e ele então constitui a igreja que os pentecostais clássicos chamam de igreja primitiva, mas que para nós que somos pentecostais reformados é a igreja de todos os tempos, sem essa distinção, porque a igreja do passado e a igreja do presente, ela é a mesma igreja para a glória de Deus. A palavra grega que foi escolhida pelos autores do Novo Testamento para poderem designar o conceito de igreja foi a palavra eclesia, que significa uma assembleia de pessoas que foi chamada para fora. Essa palavra, muito importante, traz para nós alguns conceitos. O primeiro deles, a igreja fala de comunidade, de vida em comunhão. Por isso, eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou um cristão. Para que eu possa me identificar com uma igreja, eu preciso pensar no conceito de uma comunidade de discípulos. Por isso,
o Senhor Jesus falou que onde houvessem 2 ou 3 reunidos, ele estaria no meio deles. É fato que esse versículo é aplicado diretamente num conceito distinto, não é do da eclesiologia, mas ele pode ser absorvido aqui para nós percebermos que o plano de Deus sempre envolve coletividade. Hoje nós vivemos numa sociedade bastante individualista e por conta disso as pessoas hoje tratam a fé de uma forma muito individual. O próprio movimento que existe hoje forte no evangelicalismo, não só brasileiro, mas mundial, o movimento que nós chamamos de desigrejados, reforça a possibilidade de uma fé em casa, de uma fé individualista, de uma fé que não envolva relacionamentos, que não envolva comunhão. Mas toda a doutrina do Novo Testamento aponta para o plano de Deus de congregar várias pessoas de várias nacionalidades num único corpo místico e espiritual, que seria a igreja, para desta maneira manifestar ao mundo a multiforme graça de Deus. Por isso, na oração modelo, por exemplo, Jesus não diz meu Pai, mas ele diz Pai Nosso. Ele sempre trata os assuntos principais que envolveriam o povo de Deus pensando nessa coletividade. Dessa forma, a verdadeira espiritualidade cristã, ela sufoca o eu, ela sufoca o individualismo para mostrar que nós podemos viver juntos se estivermos ali reunidos num único propósito, de engrandecer e de adorar o nome daquele que nos salvou, daquele que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Por isso, o conceito bíblico de igreja é o conceito de uma comunhão de discípulos que, por partilharem uma fé e uma esperança comum, podem viver em amor, ministrando ao mundo e o servindo através da grande motivação da propagação do Evangelho da graça de Deus, ao mesmo tempo em que, por comporem uma comunidade de discípulos, podem se ajudar, se encorajar e consolar uns aos outros para que dessa forma a presença de Deus se torne notória no meio deles. Cada comunidade cristã, ela é uma expressão visível do reino de Deus e do plano que Deus tem de alcançar de todas as nacionalidades, de todos os povos, pecadores para fazerem parte do seu povo na face da terra. Nesse conceito, nós precisamos fazer uma distinção muito importante do que nós recebemos da tradição como sendo igreja e daquilo que a Bíblia Sagrada apresenta como sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós crescemos num país cuja tradição católica foi imperante e devemos ao catolicismo romano muitos dos valores que nós temos hoje e que compõem a ética da nossa sociedade. Mas existe um conceito que nós precisamos superar agora que nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, que é o conceito de identificar a igreja como o edifício ou a casa de oração que nós frequentamos. Dentro daquilo que nos foi revelado na Escritura, nunca a casa de oração é identificada como igreja. Dentro do conceito do Novo Testamento, do conceito neotestamentário, a igreja corresponde à comunhão dos discípulos e à sua totalidade. Por isso, nós nos acostumamos a falar que nós estamos indo à igreja, quando na verdade nós estamos indo à casa de oração, porque a igreja é a totalidade dos crentes que compõem aquele ambiente que foi consagrado para o culto a Deus. Sendo assim, nós precisamos perceber que o cuidado de Deus não está com os tijolinhos que compõem o edifício onde nós nos reunimos regularmente para poder adorar a Deus, mas está apontado para essa comunhão de discípulos que, tendo sido lavados pelo sangue de Jesus, procuram viver uma vida que seja para a glória de Deus. Desse modo, o Novo Testamento apresenta a palavra igreja sobre duas perspectivas. A primeira delas, a mais comum, é quando a palavra é usada para identificar uma igreja local, uma comunidade local de discípulos, ou seja, a totalidade dos discípulos que frequentam ou que se reúnem em uma determinada região. Por isso, você vai ler no Novo Testamento a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Laodiceia. Todas as vezes que a palavra aparece dentro desse conceito em que ela está associada com uma extensão geográfica que é conhecida,
nós estamos tratando da igreja local. A igreja local, ela é o tribunal pelo qual Deus determina todas as suas decisões e todas as suas ações. É na igreja local, é nessa reunião dos discípulos em que a palavra de Deus deve ser pregada, onde a disciplina espiritual e a disciplina eclesiástica devem ser observadas e aonde os sacramentos devem ser ministrados. Nesse conceito de igreja local, Deus realiza todos os seus intentos. É através da igreja local que Deus está transformando o mundo paulatinamente, preparando o mundo para o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Num segundo momento, você também observará no Novo Testamento a expressão igreja sendo utilizada para identificar a totalidade daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que obedecem os mandamentos da palavra de Deus como uma resposta à gloriosa e graciosa salvação que receberam. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo diz: edificarei a minha igreja, nesse momento ele não está tratando de uma igreja local, mas da totalidade daqueles que haverão de ser salvos e que foram destinados para esse fim pelo conselho eterno de Deus. Deste modo, esse segundo uso da palavra igreja refere-se à totalidade dos crentes, de todas as épocas, de todos os povos. Por isso, na leitura do Novo Testamento, é importante nós sabermos distinguir quando o texto se refere a uma igreja local e quando o texto se refere à totalidade dos discípulos. Ter essa percepção vai nos ajudar bastante a entendermos, não é, o contexto daquilo que nos foi revelado em cada livro da Bíblia Sagrada, ao mesmo tempo que vai ampliar a nossa percepção de que maneira o plano de Deus com a igreja se refere a nós e afeta a forma como nós vivemos, adoramos e servimos a Deus, o nosso Senhor. Deve fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, por terem sido iluminados pelo Espírito Santo de Deus, se voltaram à fé ao Senhor Jesus Cristo e o confessaram como Senhor e Salvador. Dentro do modelo neotestamentário, fazem parte da igreja aqueles que, tendo ouvido a palavra da pregação e crendo nela, demonstraram o seu desejo de honrar a Deus e obedecê-lo mediante a observância do sacramento do batismo e, desse modo, procuraram viver uma vida diferente da que viviam anteriormente. Aqui cabe um adendo, é importantíssimo nós entendermos isso, que Deus, ele tem filhos, mas ele não tem netos. Por isso, mesmo aqueles que nascem em lares cristãos e mesmo aqueles que têm esse privilégio de estar em uma casa onde os pais são servos de Deus, devem, assim como os pais, se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo e obedecerem à palavra de Deus para poderem participar de fato do benefício de fazer parte do corpo de Cristo e ser membro da igreja na face da terra. Isso é muito importante porque hoje nós vivemos dias muito difíceis em que o movimento evangélico também possui uma forte expressão nominal. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que se identificam com a fé evangélica, mas que não vivem como evangélicos. Então, não basta fazer parte da religião, não basta ter a carteirinha de membros. Muitas pessoas que são membros de denominações não são membros do corpo de Cristo e nem da igreja de Cristo. Nós precisamos fazer essa distinção. Sem que tenha havido o arrependimento de pecados, sem que tenha havido a confissão de Cristo como Salvador, sem que exista o abandono da velha vida, a pessoa pode ser até mesmo um ministro da igreja, mas não faz parte do corpo de Cristo. Um outro ponto que é muito importante nós observarmos é termos uma distinção bastante clara daquilo que identifica uma igreja conforme o modelo que nos é revelado no Novo Testamento e aquilo que é simplesmente um ajuntamento de pessoas. Hoje, nós vivemos, pela liberdade de fé que nós temos no país, graças a Deus, uma proliferação de muitas comunidades cristãs. E ao falar isso, nós podemos incluir a nossa igreja, a Igreja Pentecostal Reformada, porque é uma nova denominação, é uma nova comunidade cristã. Mas nós tivemos o cuidado, desde o momento em que orávamos a Deus e nos preparávamos para poder fazer a plantação dessa igreja,
inteira certeza que ao tomar essa decisão, nós estaríamos ali em obediência à palavra de Deus, procurando obedecer às instruções bíblicas que são claras, no sentido de identificar se uma comunidade é uma igreja de Cristo ou não. Infelizmente, muitas portas que estão abertas hoje e que até podem carregar na sua fachada o nome de igreja, não passam de ajuntamentos de pessoas que podem ter até mesmo um perfil sectário por não seguirem as doutrinas do Novo Testamento e as doutrinas que encontramos na Escritura Sagrada, mas que, pelo uso popular, não é que existe da palavra igreja, e pelo analfabetismo bíblico que infelizmente contamina muitas pessoas, essas comunidades não podem ser identificadas como igreja segundo aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Todas as tradições cristãs sérias identificam como os elementos que caracterizam que uma igreja é uma igreja de Jesus Cristo ou não, através da observação de 3 aspectos. O primeiro deles, toda a igreja de Jesus Cristo, ela prega fielmente a Escritura Sagrada. Uma igreja, para ser considerada segundo o modelo do Novo Testamento, ela deve concentrar a sua mensagem no anúncio do Evangelho da Graça de Deus. As pregações, os estudos devem sempre ser orientados a apresentar o problema do pecado, a solução de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e perdoar os nossos pecados, apresentar a justificação pela fé como a única forma bíblica de uma pessoa ser aceita por Deus, demonstrar que a vida que vivemos na presença de Deus não é resultado dos nossos méritos, mas ela acontece graças à imputação da vida perfeita de Cristo naquele que é arrependido dos seus pecados, creu nele para a salvação, e o estímulo permanente para que, em resposta à graça, vivamos pelo poder da mesma graça, em novidade de vida, para a glória de Deus. Uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja segundo o modelo do Novo Testamento, ela não vai se ocupar com entretenimento religioso, ela não vai se ocupar com campanhas, ela não vai se ocupar com busca por coisas terrenas. Ela vai se ocupar em ser cristocêntrica do começo ao fim, tendo Cristo, o cabeça, como tema da sua mensagem e como modelo de vida que cada um dos discípulos de Cristo deve observar, imitar e viver para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo emblema de uma igreja neotestamentária e uma igreja que carrega de fato a marca de ser a igreja de Cristo é a ministração correta dos seus sacramentos. Isso significa que toda a igreja de Jesus Cristo deve ministrar a ceia do Senhor e o batismo com fidelidade à Escritura Sagrada. Dentro desses termos, entendemos, segundo a revelação que temos na Bíblia Sagrada, que o batismo deve ser ministrado somente para aqueles que creram em Jesus Cristo e que, arrependidos dos seus pecados, procuraram então em Cristo Jesus viver uma vida nova em obediência à palavra de Deus. Respeitamos muito as igrejas cristãs sérias que observam o pedobatismo, o batismo infantil, mas ficamos com a Escritura Sagrada, não considerando o silêncio dela, e entender que primeiro devemos formar discípulos para depois batizá-los, e por isso entendemos que a ministração do batismo deve ser feita para pessoas que são conscientes do seu estado de alienação de Deus e que, iluminados pelo Espírito Santo, recebem o batismo como uma obra da graça no seu coração, para que possam dessa maneira testemunhar publicamente que estão vivendo em novidade de vida por causa do Evangelho e para a glória de Jesus Cristo. Toda a igreja cristã que carrega os emblemas do Novo Testamento, ela não vai levar às águas batismais pessoas que não estão preparadas para esse fim. Não vai levar às águas batismais pessoas que não estão vivendo ainda à luz da graça de Deus e que não se arrependeram dos seus pecados. Esse é um conceito que deve ser tratado com muita seriedade por toda a igreja que deseja glorificar a Deus. O segundo aspecto dessa característica que legitima a igreja é a correta observação da ceia do Senhor. Sendo a ceia uma nova aliança, ela deve ser ministrada somente para aqueles que estão aliançados com Cristo. Essa aliança com Cristo acontece mediante o arrependimento de pecados,
mediante a conversão, através da iluminação do Espírito Santo e mediante a prática do batismo em águas. Por isso, nós optamos por ministrar a ceia somente àqueles que, tendo observado genuinamente a conversão, desceram as águas batismais para darem um testemunho público de que agora vivem uma vida aliançados com o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que uma igreja faz com que o ato da ceia seja simplesmente uma solenidade, seja simplesmente um evento corriqueiro, mas não traz consigo a realidade por trás desse memorial, ela está perdendo a sua legitimidade como a igreja do Senhor Jesus. O terceiro emblema de uma igreja neotestamentária é a correta observação da disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela tem 3 finalidades em uma comunidade cristã. A primeira delas, vindicar publicamente a honra de Cristo. É dever de todo líder cristão estimular que cada membro do corpo de Cristo honre e glorifique o seu Salvador, vivendo uma vida de santificação, vivendo uma vida de humildade, vivendo uma vida de caridade, procurando em cada ação, em cada ato, glorificar aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A disciplina também tem a finalidade de corrigir aqueles irmãos que, uma vez aliançados com Cristo, falharam na sua devoção e na sua obediência e necessitam ser inspirados para viverem uma vida para a glória de Deus. Também a disciplina tem a finalidade de promover o temor na igreja. Quando uma igreja vive debaixo da vara da disciplina bíblica, uma disciplina que ela é resultado do amor que nutrimos uns pelos outros e não pelo medo de um líder que seja nervoso, um líder que seja irritado, essa igreja vai crescer, ela vai ter temor, as pessoas vão respeitar a palavra de Deus, vão respeitar uns aos outros, vão respeitar os aspectos elementares da fé e com isso Deus vai ser glorificado. Desse modo, nós, na Igreja Pentecostal Reformada, nós estimulamos a liberdade de consciência da mesma forma como nós estimulamos a responsabilidade pessoal. Nós entendemos que cada discípulo deve conhecer com muita clareza quais são os seus limites e aonde eles são passíveis de exceder aquilo que a palavra de Deus permite ou autoriza, e dessa forma devem ser responsáveis para viverem as suas vidas com a liberdade que o Evangelho promete, mas com a responsabilidade que ele exige de todos aqueles que desejam glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando observamos alguma prática que exceda os limites da liberdade cristã, todos nós, tanto ministros como membros da igreja, temos o encorajamento e temos a liberdade de procurarmos o irmão faltoso e conversarmos com ele em amor, estimulando que todos vivam em unidade e todos vivam segundo os padrões do Novo Testamento. Agora que você faz parte da Igreja de Cristo, você deve viver uma vida de comunhão e de unidade com seus irmãos na fé, partilhando os seus dons espirituais e os seus talentos para que todos os irmãos possam, através de você, ter o seu crescimento em Cristo e serem edificados cada dia mais na rocha fiel, na rocha que não pode ser movida, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Por ser parte do corpo de Cristo, você deve ser a cada dia inspirado a viver uma vida hoje melhor do que viveu ontem e a entender que nas nuances que podem acontecer na nossa caminhada cristã, mesmo nos momentos que nós estamos lá embaixo ou lá em cima, o amor de Deus por nós é o mesmo e a segurança que Ele nos dá através da sua salvação deve ser uma inspiração para vivermos alegres e com liberdade na presença dEle, dia após dia, procurando agradá-lo e honrá-lo em todas as coisas. O desejo do meu coração, como seu pastor, é que você cresça na sua comunhão com a igreja e expresse a vontade de Deus com todo vigor e com toda alegria para que Ele seja glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe. Aguardo você na próxima lição.